Bom, gente, então vamos ver, né, o assunto nosso que é mineralogia. Bom, gênese dos minerais. Mineralogia estuda a formação e propriedades dos minerais. Solo estuda, a princípio, a decomposição dos minerais através do intemperismo. A princípio, tá? Então, a gente vai ver o quê? Como se formam os minerais, tá ok? Muito bem. Que livro que a gente vai usar? Poderia colocar uma bibliografia imensa aqui, mas eu vou falar bem a verdade para vocês. Decifrando a Terra, muito bom, é muito bom. O número de catálogo da biblioteca da UFT em Gurupi é 550.7. Bom, qual a importância dos minerais? Eu comecei aqui com um trecho do Gênese. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Os minerais são tão importantes que, para explicar a gente como a gente é formado, do que a gente é formado, né? Os antigos, né? Eles o quê? Eles pegaram o barro, que era conhecido deles, que era importante na vida deles, né? Também, que servia para modelar suas panelas, os seus jarros, fazer as suas casas, né? E eles falaram que Deus, né, modelou o homem, a sua imagem e semelhança, soprou a vida no homem, né? Daí a importância dos minerais. Mas o pó da terra, professora, na realidade, os vasos, as telhas, são formados de quê? São formados de argila. E a argila é um mineral, é um silicato. Na realidade, é um filosilicato. A gente classifica assim, tá? Por isso que eu tô citando isso aqui. É muito importante. Tão importante, né, que várias mitologias, né, usam as pedras, como a grega, o pó da terra, né, para dizer do que somos feitos nós. Tá. Continuando. Um pouquinho antes disso, na Idade da Pedra, bem antes disso, né? Que a gente pode dizer alguns milhares de anos atrás, o homem se utilizou da pedra, que é a pedra lascada, né? Que já é uma tecnologia de ponta mesmo. Mas no princípio o homem descobriu, né, que a pedra dava mais poder a ele, tá? E o que a pedra é? A pedra a pedra que a gente fala numa rocha é um conjunto de minerais. A pedra foi tão importante que aumenta a capacidade do homem de ataque e de defesa a distâncias mais longas, tá? A gente pode dizer até que talvez seja essa a primeira ferramenta que conseguiu fazer com que o homem aumentasse um pouco mais o seu tempo de vida. Bem, isso foi, no mínimo, 12, 13, 15, 20 mil anos atrás. E hoje em dia a gente tem outros minerais mais importantes que a gente chama de terras raras, que a gente encontra minerais, né? Substâncias químicas, minerais, que a gente usa na alta tecnologia. Tem a série dos lantanídeos, que está toda aqui, tá? Bom, aonde mais ela é importante? Olha, você mora numa casa que, né, basicamente é tijolo, areia, cal, cimento, enfim, é tudo que vem, é tudo mineral direto ou vem dos minerais. Porque eu já disse, rocha é um conjunto de minerais. Bom, rodovia, ferrovia, as hidrelétricas, as termoelétricas, computadores, televisão, fogão, geladeira, combustível, alimentos, corretivos de solo, fertilizante, defensivos agrícolas, lápis, papel, borrachas, giz, louça, talheres, panela, martelo, serra, torno, automóvel, avião, barcos, medicamentos, perfumaria, água, materiais de construção, enfim, né? O que você come
né? Brota no solo. E aí você já sabe, né? Como é que solo se forma. Essa é a disciplina de vocês. Bem, também tem a importância econômica dos minerais: prata, ouro e cobre. Bom, mas afinal de contas, o que são minerais? Né? Mineral, gente, é um composto sólido, tá? Portanto, líquidos e gases não definem um mineral, tá? A água, ela vem com minerais. Eu sempre falo isso. A água, ela vem com minerais. O que dá sabor à água são os minerais nelas dissolvidos. Mas ela, propriamente pura, não é um mineral, tá? Muito bem. Mina d'água, né? Mina é uma nomenclatura que a gente usa para extração de minerais ou de produtos de origem geológica, né? Da Terra. Então, é um composto sólido. A natureza é inorgânica, tem uma composição química bem definida e tem propriedades cristalográficas também bem definidas. Gente, então o mineral, né? A gente precisa saber um pouquinho de química, um pouquinho aqui eu estou fazendo brincadeirinha com vocês, né? Brincando. E também precisa da física. Aqui 2 exemplos. Aqui eu tenho o SiO2, que é o quartzo, e aqui eu tenho o enxofre, 2 minerais. Bom, sólido, todo mundo sabe o que é sólido, né? O sólido é um estado da matéria em que os íons, os cátions, né? Enfim, os átomos estão dispostos de uma forma em que o grau de liberdade deles, né, é bem pequeno, eles não conseguem ficar mexendo muito, né? A não ser nos metais, mas também, né, não é uma grande movimentação. Bom, como na água ou nos gases. Inorgânico, no sentido de não ser originário de processos orgânicos, como, por exemplo, o carvão mineral e o âmbar. O carvão mineral vem em rochas sedimentares, a gente viu, o carvão mineral é uma rocha sedimentar, né? Vem do produto da consolidação de florestas antigas, e o âmbar, que é uma resina também, né? Derivado de vegetal. Tem uma composição química bem definida, tá? Por exemplo, SiO2 ou então S, enxofre. E também tem as propriedades cristalográficas bem definidas. Então, por exemplo, aqui eu de novo, né? O nosso quartzo, que é o SiO2, e o nosso enxofre, tá? É sólido, é inorgânico, composição química bem definida é SiO2 e as propriedades cristalográficas bem definidas. Aqui a gente está vendo, tá? A cristalografia num plano, num corte, em 2 dimensões, tá? E a gente pode perceber que as moléculas, né, de silício, elas formam figuras geométricas perfeitas, né? Hexágonos perfeitos aqui, né? Então a cristalografia, elas se cristalizam de um modo bem ordenado, bem arranjado, tá? E aqui a gente tem um enxofre. O átomo do enxofre, no enxofre, ele se cristaliza num octaedro, octógono, né? Octaedro seria uma figura de 8 lados. Octógono, né, no plano. Cada figura desse octógono aqui tem um átomo de enxofre. Isso, se você ver, assim, uma visão bidimensional por cima, né? E se você ver ele em 3 dimensões aqui, você vai, como se fosse uma coroa, tá? Então, eles têm sólido, inorgânico, composição química bem definida, né? E tem propriedades cristalográficas bem definidas. Cristais. O que são cristais? Cristal de rocha, tá? O quartzo é a gente fala cristal de rocha. A minha mãe comprou um conjunto de cristais, né?
copos de cristais. Olha, tua mãe comprou um conjunto de copos de vidro. Porque para ser cristal, tá? A gente fala de cristal, é substância que apresenta forma exterior poliédrica devido à sua estrutura atômica interna, tá? Então o que acontece? A gente percebe que só a natureza faz cristal, porque o cristal é inorgânico, né? Tem que ser natural, de origem inorgânica. É bem com uma cristalização bem definida. Então, esse cristal é um vidro temperado, né? Temperado com chumbo, temperado com carbono, para dar as características de brilho, de cor, mas eles não são cristais. A gente chama de cristal porque a gente fala uma comparação do cristal verdadeiro, que é aquele que está na natureza, tá? Por exemplo, o diamante da natureza, tá? Ele se cristaliza, é o carbono cristalizado em 3 dimensões. Aqui você tem um sulfato de bário, tá? A cristalização dele. Aqui você tem a halita, que é o sal de cozinha. Esses elementos, tá? São cristais. Agora, o vidro que a tua mãe compra, né? Dizendo que comprou um jogo de cristal, não é cristal, é vidro muito bem temperado, tá? Cristal Swarovski, não é cristal, é areia muito pura, né? Que eles derretem e depois transformam em continhas brilhantes, também temperada com vários elementos químicos, depois lapidada para dar o brilho do cristal. Mas cristal mesmo, gente, de verdade, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser de natureza orgânica, né? Uma química bem definida, uma cristalografia bem definida, enfim, sólida, né? Bom, tá bom. Gemas. A gente usa também muito esse termo, gemas. O que é gema? Você tem um diamante bruto, você lapida, você tem uma gema, que é um diamante lapidado, que vai servir para uma joia, tá? Alexandrita, tá? Também é um mineral, tá? A alexandrita tem características muito físicas interessantes, tá? Para vocês terem uma ideia, normalmente as janelas dos ônibus espacial, das naves espaciais, né? Da própria estação espacial, ela tem uma cobertura de alexandrita. Por quê? Porque é bom para barrar alguns tipos de radiação. Bom, o rubi, tá? Esse rubi aqui, gente, do jeito que ele tá aqui, é um rubi natural, tá vendo? Cheio de impureza. Então, o rubi também, né? Depois lapidado se torna gema. Então, você tem um mineral de alto grau de pureza, transparente e bonito, depois que lapidou vira gema. Pode ser usado na joalheria. Agora também existe um termo que a gente chama de mineraloide. Por exemplo, a pérola. A pérola a gente pode fazer joia com ela, brinco, colar, pulseira. Mas a pérola, quem sintetiza ela, é natural, a natureza sintetiza ela, mas é a ostra que cria uma pérola. O carvão mineral, lá em rochas sedimentares, vocês vão ver como é que surge o carvão mineral. O recife de coral, a opala, que não é um mineral, certo? Mas é um sólido, né? Que a gente costuma fazer joias. A obsidiana, que é o vidro vulcânico, e o vidro, são mineraloides, tá? Então, o mineraloide é a designação dada a materiais de origem geológica que apresentam características semelhantes à dos minerais, mas não sejam cristalinos, ou, quando o sejam, não tenham uma composição química suficientemente uniforme para poderem ser considerados como um mineral específico, tá? Falta alguma coisa no mineral. Ele pode ser sólido, tá? Mas de origem orgânica. Ele pode ter origem orgânica, mas não ter cristalografia. Ele pode ter, enfim, a cristalografia é obrigatória, assim como os outros parâmetros também. Aqui a gente está vendo de novo o quartzo, que é o SiO2, certo? Na sua formação natural, ele se forma formando esse lindo retículo aqui, tá? Já disse que para vocês isso é um corte, em 3D o negócio é um pouquinho mais complicado. E aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é vidro.
vidro vulcânico, vidro natural. Então, o que acontece aqui? Você tem esse quartzo aqui, tá? Esse quartzo, vamos supor, você pulveriza ele, transforma em areia e derrete. Derreteu, esfriou, ele se torna sólido. Só que essa linda configuração aqui, essa linda cristalização aqui, não vai ocorrer aqui no vidro. Por isso que ele é um sólido amorfo, porque ele não tem cristalização. Olha, ele é só, aqui isso é um sólido cristalino, isso aqui é um sólido amorfo. Por que sólido cristalino e sólido amorfo? Porque em termos de cristalização, tá? Isso aqui não possui geometria, não possui propriedades cristalográficas, que todo mineral tem que ter. Bom, então agora vamos falar de célula unitária. Por quê? A principal característica de um cristal é a repetição periódica de íons, tá? Átomos ou moléculas no espaço, ou seja, em 3 dimensões. A célula unitária é a menor unidade que permite descrever a estrutura completa de um cristal pela sua repetição no espaço, tá? Então, gente, olha, isto aqui é uma célula unitária cúbica simples. É assim que os átomos estão dispostos de uma forma simples, tá? A gente imagina um átomo em cada vértice. Só que essa célula unitária, né? Esse átomo aqui ele vai ser dividido em outros para formar o retículo cristalino. Então, aqui o que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo 1/8 desse átomo aqui, que forma a célula unitária. Tá, ó, célula unitária cúbica, né? Porque é simples, cada vértice tem a sua percentagem, tá? A sua fração do átomo, tá? Que vai ser compartilhado pelos outros cubos, tá bem? Então, na realidade, os íons, os átomos ou moléculas, eles se agrupam de uma forma, né? Por quê? Porque tudo tem a sua geometria, tudo tem as suas propriedades físicas e químicas. Então, quando os átomos e os íons ou as moléculas vão se unir, tá? Eles vão formar uma configuração no espaço. E essa configuração no espaço, tá? Dependendo se você só tem um tipo de molécula, de íon, de átomo, ela vai ser uma configuração espacial regular, tá? E a menor unidade dessa configuração espacial, que vai demonstrar toda a molécula em si, a gente chama de célula unitária, que seria essa célula unitária aqui, ó. Tá? A mais simples de todas. Bom, o retículo cristalino, o que é? O empilhamento das células unitárias em 3 dimensões, tá? Então, por exemplo, você tem uma célula unitária aqui. Essa, como eu falei para vocês, os átomos, eles vão se juntar, eles vão formar o retículo cristalino. Mais desses cubinhos vão se juntar. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui você tem 1/8 de átomo, tá? 1/4. Então, aqui que vai acontecer aqui? Eles vão se juntar, né? Então, esse cubo aqui, ele vai ter um do lado esquerdo, direito, esquerdo, em cima, embaixo, à frente e atrás. E vai formar essa rede, um polímero organizado, né? De átomos. Esse aqui, gente, já é cúbico centrado, ó. Tem um átomo aqui no meio. Este aqui só tinha o que? Átomo nos vértices. Esse aqui tem átomo, além de ter átomo no vértice, também tem. Quando eu digo átomo, pode ser um íon, pode ser um cátion, enfim, um íon, então um átomo, ou então um agrupamento de moléculas, tá bom? Vai formar o retículo cristalino. Bom, aqui a gente vai ver várias células unitárias formando um retículo. Vamos lá. Duas células unitárias.
Então, aqui vocês viram, né? 8 células unitárias se unindo para formar um retículo cristalino, é do NaCl. Bom, existia um cientista chamado Bravais. E esse retículo cristalino, o Bravais, ele pesquisou e encontrou, né, sistemas de cristalização. Eu citei o sistema de quadradinho, o sistema cúbico. Mostrei para vocês o sistema cúbico simples, né, e o do corpo centrado, mas existem 14. 7 famílias e 14, nessas 7 existem outros, derivando dessas 7, 14 outras combinações. Sistema cristalino, por exemplo, 1, 2, 3. Não, na realidade aqui é cúbico. O cúbico, esse aqui é o simples, né, de vértice. Aqui é de face centrada, em cada face você encontra um átomo, ou íon, ou molécula. Aqui você tem de corpo centrado, que lá no centro, né, você tem no vértice e no centro. Eu vou falar átomo, tá? Generalizando. É cúbico. Depois tem o tetragonal. No tetragonal a gente vai ter o quê? A gente vai ter, no cúbico, todos os lados são iguais. Aqui no tetragonal, você tem o tetragonal simples e o tetragonal de corpo centrado, tá? No tetragonal, você tem 2 lados iguais e a altura diferente. O romboédrico, você tem todos os lados iguais, só que ele é puxadinho. Os ângulos que formam, os ângulos de formação, né? É diferente de 90 graus. São diferentes de 90 graus. Romboédrico. O hexagonal, gente, ele, né, hexagonal porque são 6 lados, tá? O lado da base aqui os lados são iguais e a altura é uma altura diferente, tá? E os ângulos, eles possuem ângulo de 60 e 120 graus internamente. Aqui a gente tem o ortorrômbico. No ortorrômbico a gente tem os lados A, B e C diferentes. E tem vários tipos, ó, por exemplo, esse aqui é a base, né? O átomo está na base superior e base inferior, tá? Esse aqui é de face centrada. Esse aqui é de corpo centrado, tá? Todos eles são ortorrômbicos. Bom, depois tem o monoclínico. O monoclínico, ele tem A, B, C, todos os lados diferentes, certo? E um ângulo aqui, ó, entre o lado A e o lado B. Monoclínico, uma inclinação. E depois tem o triclínico, ele tem A, B, C diferentes e 3 lados e três ângulos também diferentes, tá? Esse sistema aqui são os sistemas simples. Então, são 7 sistemas cúbico, tetragonal, romboédrico, hexagonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico. Né? Já aqui a gente tem o quê? A gente tem 14 tipos. E depois o céu é o limite para esses sistemas cristalinos. Aqui a gente tem cúbico, exemplo, pirita, ouro de tolo. Tetragonal, cassiterita. Ortorrômbico, olivina. Gente, eu estou dando bastante ênfase para a olivina. O que a olivina é? A olivina, gente, é um nesosilicato, que eu estou já adiantando para você. A olivina é um nesosilicato, também conhecida como peridoto. A gente viu lá nas rochas ígneas que o manto da Terra é formado por peridotita, né? Ele flui através dos vulcões, vai para a superfície e a gente tem o basalto, tá? Então, a olivina é um mineral que é ortorrômbico, tá? Derivado que é uma rocha derivada, né, lá do manto terrestre. É um nesosilicato de ferro e magnésio, ok? Hexagonal, apatita. Eu sempre falo apatita, apatita, apatita. Rim, tem pedra no rim que é feita de apatita. Romboédrico é a calcita. Também a gente fala da calcita, o CaCO3, em rochas sedimentares calcárias. Moscovita é mica, tá? É monoclínico. Aqui a gente tem a cianita, que é triclínico. E a gente tem a opala, que é amorfo, tá vendo? Os cristais aqui, os átomos, eles não têm um arranjo espacial bem definido, né? Ele é amorfo.
Bom, aqui a gente tem os 7 sistemas cristalinos básicos, com outros exemplos. Por exemplo, a fluorita. E aqui a gente tem o lado A, B, C são iguais. Os ângulos alfa, beta e gama são iguais a 90 graus. E o sistema é cúbico. A gente tem o rutilo, né? A igual a B diferente de C. Os ângulos são iguais, alfa, beta e gama iguais, 90 graus. É tetragonal aqui. Aqui a gente tem ortorrômbico, né? A, B e C são diferentes, alfa, beta e gama, os ângulos internos, formados pelos lados 90 graus. Aqui a gente tem a rodonita, tá? Que é triclínico. A diferente de B, diferente de C, alfa, beta e gama, diferente de 90 graus. Triclínico. Tem o coridon, que é o rubi, né? A igual a B, diferente de C, é hexagonal, tá? Alfa e beta, 90 graus, né? E a gente tem aqui um gama de 120 graus, hexagonal. Tem a cerusita, tá? Que ele é romboedral. Os lados A, B e C são iguais, tá? Alfa igual a beta, igual a gama diferente de 90. E tem o monoclínico. A, B, C são diferentes, tá? O A e o gama tem 90 graus, tá? E o beta é diferente de 90 graus. Então, a gente fala assim, afinal de contas, o que é um mineral? Para ser mineral, gente, tem que ser sólido. Muito bem, tá? Tem que ter origem inorgânica. Tem que ter uma fórmula química bem definida. E esses elementos químicos, esses íons, esses átomos, essas moléculas, precisam estar espacialmente bem distribuídas, tá? Organizadas de uma forma que se repete, né? Formando o retículo cristalino. Aqui, gente, a gente tem um vídeo que a gente vai ver, que são as 14 redes do Bravais.
Bom, gente, esse vídeo é muito legal, né? Mostra todas as 14 redes do Bravais.